Falar sobre a geometria do espaço-tempo e vetores de 4 dimensões no contexto do grupo de Lorentz. Muito bem. Para começar, quem estudou e quem nos deu a entender como é que funciona a geometria do nosso espaço, ou do universo onde nós vivemos, em conjunto com Einstein, foi principalmente Hermann Minkowski. Como já ouvimos falar, os diagramas de espaço-tempo devem ser ele e muitas vezes fazem parte de uma generalização que são os espaços de Minkowski. Pronto. Como já sabemos, o nosso espaço-tempo divide-se em 4 ou 3 mais uma dimensões, as 3 espaciais que nós conhecemos, e o tempo. Pronto. E o tempo. Nos diagramas de espaço-tempo que nós estávamos habituados a escrever, nós desenhávamos os nossos referenciais desta forma, porque traduzem a mudança de base que acontece quando passamos de um espaço para outro. Ou seja, o nosso eixo do tempo e os nossos eixos do tempo e o nosso eixo do x, porque aqui estamos a falar de movimentos a uma direção, não é? Ao longo do eixo do x, quando os referenciais se movem em conjunto ao longo desse eixo. E essa mudança de base que nós temos dá-se pelas transformações de Lorentz. Muito bem. Dá-se pelas transformações de Lorentz. Ora, para vermos isso melhor, nós podemos já ver qual é que é a matriz de mudança de base que nos dá estas transformações. Ora, conhecendo as nossas transformações de Lorentz, é fácil ver qual é a matriz. Vamos fazer uma matriz de 4 dimensões para indicar todas as nossas coordenadas de forma... para termos a transformação de forma integral. Pronto, temos o que o I' e o Z' são iguais ao Y e ao Z, respectivamente, porque estamos a ter um movimento ao longo de uma só direção. Portanto, como sabemos, para determinar uma matriz de mudança de base, temos de ter as coordenadas do vetor da primeira base em coordenadas do segundo. Portanto, se pegarmos em cada um dos vetores, ou em vetores da forma, vetores da forma CT, X, Y, Z, e multiplicarmos por uma determinada matriz, mudança de base à esquerda, vamos ter os vetores CT', X', Y' e Z'. Portanto, pegando nos vetores desta base, que são os vetores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, podemos obter a matriz como nós queremos. Ora, vamos passar isto aqui para baixo para ter mais espaço. E, ora, as transformações sendo estas, podemos pegar no CT1. Ora, o CT1, ou o 1 na coordenada temporal, vai ser, passamos aqui, multiplicamos nesta coordenada, e tendo que aqui temos 1, o nosso x' vai ser x', o x é 0, x' vai ser igual a gama menos v sobre c, ct. Porque nós estamos a analisar em ct. Isto é que é igual a 1. Portanto, vamos ter isto. Esta vai ser a nossa primeira entrada. Agora, para ct', temos que, como o ct é 1 e isto é 0, temos que isto é igual a gama ct ou só gama. Pronto. Os outros são 0, 0 porque são iguais e não há nada. Portanto, para a primeira coluna, organizando desta forma, temos que ct' vai primeiro, portanto, como é o ct a nossa coordenada, gama. E a seguir temos gama menos v sobre c, porque aquilo é o coisa. Vamos dizer que o nosso v sobre c é igual a beta. Portanto, vai ser menos beta gama 0, 0. Muito bem. Para o segundo vetor, agora um vetor que tem x, 1 e o resto é tudo zeros, temos que o nosso x' vai ser
Ok. Ok. Ok, pronto. O nosso x' vai ser gama x. E o nosso ct' vai ser igual a... Ora, está aqui o nosso beta outra vez, com um sinal de menos. Menos beta gama. E o nosso x aqui, que é 1. O zero, o resto vai ser 0. Portanto, passando estas coordenadas, ora, estas vêm trocadas porque o ct' é primeiro, vamos ter menos beta gama, gama 0, 0. O resto não interessa nestes casos, portanto vai ser como uma matriz de identidade. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Agora, se isto estiver correto, nós, multiplicando um vetor genérico do nosso espaço pela matriz da mudança de base, temos de ter, de facto, um vetor deste género que se dá por estas relações. Ora, vejamos isso. Ct', que é esta coordenada aqui, não é? Vai ser igual a... Ora, ct gama, depois, menos beta gama x. E o que é isto? Isto é igual a gama ct menos beta x, que de facto está certo, porque nós definimos o nosso beta como igual a v sobre c. O nosso x, ou o nosso x' vai ser menos beta gama ct, ok? X gama, que é precisamente gama x menos beta ct, que é exatamente aquilo que temos aqui em cima, não é? Aqui, porque nós definimos o beta como sendo v sobre c, então menos v sobre c vezes ct vai ser igual a menos vt, que é precisamente o que está aqui. O resto, temos que y', ora, estes são zeros, vem aqui o 1, vai ser igual a y, e z' é igual a z. Portanto, de facto, esta matriz representa as transformações de Lorentz. Ora, há uma quantidade que se conserva quando se analisa um movimento, pronto, entre dois espaços transladados por esse tipo de transformação. Ora, quando se estudava este tipo de relatividade, pronto, viu-se que nem o tempo nem o espaço, como por si só, se conservavam, por assim dizer. Não havia uma observação universal daquilo que se interpretava como anteriormente sendo universal, as distâncias e os tempos. Mas, apesar de tudo, há uma quantidade que se diz, ou que se chama o intervalo invariante, que de facto se conserva. E este intervalo invariante pode ser interpretado como uma distância a 4 dimensões. Vamos ver porquê. Primeiro que tudo, o nosso intervalo invariante dá-se por algo deste género. Como vemos, tem uma estrutura bastante semelhante àquela de uma distância, como nós estamos habituados a calcular, num espaço de n dimensões. Ora, em 2 dimensões, a nossa distância vai ser raiz de delta x. Raiz de delta x. Pá, isto não está a sair bem. Raiz de delta x ao quadrado mais delta x ou delta y ao quadrado. Esta é a nossa definição de distância, que vem de um teorema de Pitágoras deste triângulo retângulo, em 2 dimensões. Em 3 dimensões, exatamente a mesma coisa, só que mais uma distância em z. Ups.
Aqui vamos ter exatamente a mesma coisa, só que com um sinal ao contrário, com um sinal de menos. Ou, pronto, com um sinal de mais, que é o contrário do sinal de menos. Para um espaço de Minkowski com a métrica, ou com uma métrica de Minkowski deste género, que vamos ver o que é que significa mais à frente. Ora, a interpretação que eu disse ser boa para este intervalo, que é a distância a 4 dimensões, é exatamente isso. É algo que se calcula desta forma para 4 dimensões. Tendo um espaço deste género, não é? O nosso universo de 3 dimensões, ao que nós estamos, 3 mais uma dimensões, que é o tempo ao qual estamos acostumados, mas olhando para isto como sendo o nosso espaço de 3 dimensões, um evento que se dê, por exemplo, aqui, este evento P, num determinado instante T, vai ter uma distância espacial para um evento que se dê, ora, num ponto no espaço diferente do seu, não é? Vai ter essa distância espacial, por isso é que está aqui, mas também vai ter uma distância temporal. Ora, a distância espacial que nós temos entre eles vai ser exatamente aquilo que está aqui. É uma distância espacial completamente normal. Que, depois, vamos ver que vem aqui por estar aqui este quadrado. A distância temporal é a diferença entre estes dois tempos. Portanto, como vemos, a estrutura é claramente semelhante e podemos dizer que é a universalidade, ou seja, o intervalo que nunca muda, é a distância espaço-temporal entre os dois eventos. Ok? E pronto, essa é a interpretação boa para o intervalo invariante, que é a quantidade que de facto se conserva dentro da relatividade. Podemos analisar, ou mais tarde, quando se estudar a relatividade geral, este intervalo vai ser analisado em intervalos muito pequeninos, né? em diferenciais deste intervalo. E vamos olhar para ele desta forma. Pronto. Agora, conhecendo este intervalo, ele pode ter 3 sinais. Mesmo sendo um quadrado, pode ser positivo. Ora, o nosso Δs ao quadrado pode ser maior que zero. O nosso s ao quadrado pode ser igual a zero. E o nosso s ao quadrado pode ser menor que zero. Ora, vejamos o que é que isto significa. Portanto, se temos que o nosso Δs ao quadrado é maior que zero, então o nosso c ao quadrado, Δt ao quadrado, Δx ao quadrado, menos Δy ao quadrado, menos Δz ao quadrado, que é uma diferença, no fundo, não é? Podemos olhar para isto assim. Vai ser maior que zero. O que é que isto significa? Resolvendo isto, ou desenvolvendo esta inigualdade, temos que se dá isto. Ou seja, a distância temporal entre os nossos dois eventos vai ser maior que a distância temporal, que a distância espacial entre os nossos dois eventos. E este intervalo, ou seja, dois eventos separados por um intervalo deste tipo, em que Δs é maior que zero, dizem-se intervalos separados do tipo tempo, ou time-like separated intervals, ou events. Time-like separated. Ora, para intervalos ou para eventos com separação igual a zero, temos que, pelo mesmo raciocínio, a distância temporal vai ser exatamente a mesma que a distância espacial. Ora, aqui está uma coisa muito interessante. Isto é uma velocidade com um tempo. O que é que significa? Que isto é uma distância percorrida. Ou um deslocamento. Este deslocamento é exatamente igual à distância entre os dois intervalos. Entre os dois eventos. O que é que isso significa? Sendo a velocidade da luz,
eles podem ser unidos por um raio de luz. Ou seja, estes dois eventos, como já vamos ver mais à frente no melhor desenho, são light-like separated. Ou têm uma separação do tipo luz. Por fim, intervalos com uma separação, ou com um intervalo menor que zero, que vai ser um número imaginário, não é? Vão ter que a distância temporal é menor que a distância espacial. E dizem-se space-like separators. Ora, podemos olhar para estes tipos de separações num diagrama de Minkowski, ou num espaço-tempo, num diagrama de espaço-tempo, para tornar evidente aquilo que se quer dizer por cada uma das separações. Ora, aqui, um referencial S' que se move com uma velocidade em relação ao nosso referencial S, que é um dos nossos campos. Este é S, este é S'. Nós podemos ver duas coisas. Ponto número. Os cones de luz nos dois referenciais vão ser os mesmos. Ou seja, a luz move-se sempre com esta trajetória em qualquer um dos referenciais. Faz este ângulo, ou faz a separação. É uma bissetriz do ângulo que os dois vetores da base fazem. Da base do espaço que nós temos, não é? Que este aqui é o espaço do referencial que se está a mover, e este aqui é o espaço do referencial, que é o nosso. Colocando aqui dois eventos, vamos pôr já aqui um e depois o cone de luz, não é? Para fazer os 90 graus. Colocando aqui um evento neste ponto, podemos ter três zonas onde um evento separado ocorre. Este ponto e este ponto. Ora, Q linha e Q duas linhas. Podemos ver imediatamente, não é? Só pelas projeções de cada um dos pontos, que as distâncias vão ser exatamente aquilo que nós temos antes. Esta é a distância espacial entre P e Q, e esta é a distância temporal entre P e Q. Ora, sendo esta a distância espacial e esta a distância temporal é obviamente maior que a distância espacial. O que implica que a separação entre estes dois intervalos é time-like. São time-like separated. Ora, como eu já tinha dito antes, como o P e o Q são separados por um raio de luz, temos que são light-like separated. Mas, mais uma vez, olhando para a sua separação, vemos que a distância espacial e a distância temporal são iguais. Portanto, é light-like separated. P e Q duas linhas, por última hipótese, não é? Têm uma distância espacial maior que a sua distância temporal. Portanto, são space-like separated. Há uma coisa a notar aqui, que é que se nós tivéssemos escolhido uma métrica de Minkowski diferente, estes sinais, menos o de igualdade, iam ser opostos. Ou seja, aqui íamos ter um maior, aqui íamos ter um menor. Portanto, termos um número complexo na nossa separação não é realmente algo que interesse para nós. Ou seja, não vai ser algo que vai ter uma interpretação física melhor, vai ser só
uma consequência da métrica de Minkowski que nós escolhemos de forma a existir, de facto, este intervalo invariante e ser igual a zero. Ali, nesta situação. Ora, olhando agora para estas separações, só que no nosso intervalo CT', não é? Nós podemos... Vamos desenhar de novo só para ser mais fácil a compreensão. Vamos ver que as separações e os seus sinais se preservam. Pronto, os ângulos não estão ótimos, mas não é isso que interessa. Mantendo aqui o P, aqui o Q, linha, aqui o Q, duas linhas, e aqui o Q, que ainda está dentro do cone de luz futuro. Podemos ver o seguinte. Ora, sendo estes as simultaneidades temporais, ou espaciais, em S', esta é a distância espacial, que está aqui, e estas as simultaneidades temporais, vemos que esta é a distância temporal. Mais uma vez, para qualquer evento aqui dentro do cone de luz do P, vai haver uma separação do tipo time-like, ou do tipo tempo. Porque vemos que a distância temporal é maior que a distância espacial. Agora, para o Q', independentemente do referencial, esta distância vai ser igual a esta distância. Esta aqui. Vão ver? Mesmo num mau desenho, dá para compreender que, de facto, estas duas distâncias são bastante semelhantes. E que, na verdade, são iguais. Agora, para ver que o desenho já está confuso o suficiente, podemos desenhar, por último, a separação do nosso Q' e do P. Claramente, a distância espacial entre os dois, que é esta distância que está aqui, é maior que a distância temporal entre os dois, que é esta que está aqui. Por sua vez, também vemos que estes três eventos não são simultâneos em S'. O que não interessa para nada, porque mantém as relações que nós temos e que, como numa prova bastante fácil, só aplicar um bocadinho de álgebra, prova-se que, de facto, este intervalo é invariante sobre transformações de Lorentz. Só aplicar as transformações de Lorentz a este intervalo, e vemos que, de facto, é verdade. Agora, vetores de 4 dimensões, ou grupo de Lorentz. Para falar sobre posições e velocidades na relatividade restrita, é comum, ou é praticamente universal, falarmos em quadrivetores, ou 4 vectors. Que são vetores, precisamente com 4 dimensões. É lá. Quadrivetores. Com 4 dimensões, que se dão pelo seguinte. Ora, μ para indicar a coordenada. Esta é a forma dos quadrivetores que se usam na relatividade restrita e geral. Ora, aqui em cima usamos exatamente esse quadrivetor. Isto aqui é um quadrivetor posição, que já estava implícito, que passou para um quadrivetor posição também. É esta matriz que está aqui. Vamos dar o nome de matriz de Lorentz, que é esta. Matriz das transformações de Lorentz, pronto. Uma coisa que nós podemos notar já imediatamente é que, se nós fizermos o produto escalar entre este vetor e ele próprio, definido como na álgebra linear, com o vetor, coordenadas dos vetores transpostas, vezes uma matriz da métrica, vezes o próprio vetor, vamos ter que este é o produto escalar e vai ser igual ao intervalo invariante entre o próprio vetor e a origem do nosso tempo e do nosso espaço, quando é o vetor por ele próprio.
Ora, uma coisa que nós temos de notar é isto que está aqui, que eu já tenho vindo a falar, que é a matriz da métrica e é a métrica de Minkowski. E esta matriz define-se por 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Vamos pôr aqui isto, que eu já vos explico porquê. Menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Ora, pode ser isto ou pode ser isto. Depende, é uma convenção, depende da forma como for interpretada ou como for escolhida mesmo. Não há diferença. Temos é depois de ter em conta a nossa definição de time-like or space-like time-like or space-like separations. Portanto, olhando para isto, não é? Como já vimos aqui, o nosso produto escalar vai ser c ao quadrado t ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Pronto. Este é o produto escalar e dá-nos exatamente o intervalo invariante entre a origem e entre a origem e as coordenadas do evento que o vetor representa. Portanto, fazendo este produto escalar de um determinado evento, nós sabemos se é um intervalo do tipo tempo, entre a origem e o vetor, ou é um evento do tipo tempo, do tipo espaço ou luz, ou se for igual a zero, pode-se dizer que é de tipo luz ou nulo. Pronto. Como vimos antes, as transformações de Lorentz podem se dar por isto. Sendo a transformação que está aqui, a matriz das transformações de Lorentz, que no fundo é uma matriz de mudança de base. Vamos ver que esta matriz vai preservar o nosso produto escalar. Mas porquê? Ora, é fácil de ver. Sendo o intervalo invariante é exatamente a quantidade que não varia entre dois eventos, não é? É aquela quantidade que se preserva entre os dois espaços. O x' e o x vão manter esse intervalo invariante. Ora, se x com o produto interno com x vai ser igual a esse intervalo invariante, o nosso x' com ele próprio também vai ser igual ao mesmo intervalo invariante. O que implica o que está aqui em cima, que o produto escalar entre duas linhas, que está relacionado com o próprio desta forma, vai preservar o que está aqui. Ora, desenvolvendo um bocadinho do que está aqui, nós temos que o produto escalar deste com ele próprio vai ser igual à transposição vezes a matriz da métrica vezes ele próprio. Ora, isto dá-nos que, por regras de transposição, né, vai-nos dar que a transposta desta vezes isto é exatamente o nosso produto escalar. Portanto, o que está aqui dentro vai ter exatamente o mesmo efeito que a matriz da métrica, não é? Porque, como já vimos aqui em cima, se isto é igual a isto e isto se conserva, então isto vai ter de ser igual a isto. Portanto, o que está aqui, que é esta transposição, vai ser igual a isto, que vai ter de ser igual a isto. Pronto. Eu não vou estar a olhar para as matrizes que resolvem isto, mas é bom conhecer que há 6 soluções independentes que caem em duas classes. A primeira é bastante familiar e são as matrizes de rotação, e a segunda são as transformações de Lorentz. Pronto. Conhecendo
estes vetores, e estando familiares com eles e conhecendo as suas regras, nós podemos definir uma velocidade precisamente como nós a definíamos antes. Como sendo a derivada temporal como sendo a derivada temporal do nosso vetor de posição. Mas há aqui um problema. É que se nós olharmos para a derivada temporal. Oi, então, porque é que eu fiz isto? Se nós olharmos para a derivada temporal do nosso vetor x, que vamos olhar para ele como sendo algo deste género, ou um R, que é mais geral, o tempo que nós temos, que é o t, não é universal. Não é algo que passa da mesma forma para todos os observadores. E quando nós falamos de cinemática relativista, nós queremos algo que generalize para qualquer observador. Portanto, nós vamos ter de olhar para o nosso problema de uma forma que nos permita identificar como é que ela se comporta de qualquer forma possível. Ou de qualquer maneira que nós olhemos para ela. Pronto. Portanto, vamos definir uma quantidade que será o tempo próprio, que já falámos várias vezes, que é o tempo que passa para a partícula do ponto de referência dela. Veremos isso noutra altura. Até à próxima.